devemos buscar agradar a Deus em todo e em todas as coisas, perguntar: isso agrada ao nosso Pai, ao nosso Senhor, ou isso não agrada? Essa é a pergunta fundamental. Mas a questão de agradar a Deus tem vamos dizer assim, uma parte positiva, mas também tem uma parte negativa. Deixa-me explicar isso. Nós podemos acreditar ou crer, como os fariseus, que nós podemos ganhar o favor de Deus fazendo boas obras. Essa é a justiça dos fariseus. Que nós buscamos agradar a Deus para o quê? Para ganhar o seu amor, seu afeto, sua aceitação. Essa maneira de buscar agradar a Deus é errada. Essa é a maneira dos fariseus. Qual que é a maneira certa de agradar a Deus? Então, nós queremos agradar a Deus porque já somos amados, já somos aceitos, já Ele nos ama, já temos certeza do seu amor por causa do Evangelho, e porque sabemos que somos tão amados, então nós agora queremos manifestar um grande amor por Ele e agradar a Ele em tudo. Você entende a diferença? Não queremos agradar a Deus para que Ele nos ame, mas queremos agradar a Deus porque Ele nos ama e por isso se tornou o supremo amor do nosso coração. Quando você ama uma pessoa, o que você quer fazer com essa pessoa? Agradá-la em tudo, não é? Você quer fazer tudo que seja bom para essa pessoa, agradável para essa pessoa, porque você ama essa pessoa. É por amor. É o amor de Cristo em nosso coração, derramado pelo Espírito, que nos leva a querer agradar a Deus em tudo. É por amor. Amém? Esse é o sentido das boas obras. Obras que brotam do amor de Deus derramado no coração por causa do Evangelho. E você vai ver que essa união entre o Evangelho e as boas obras está em todo o Novo Testamento. Vou colocar 2 exemplos para que você veja que isso está também nos ensinos do apóstolo Paulo. Primeiro, Efésios capítulo 2. Em Efésios, no livro de Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo introduz o Evangelho. Ele vos deu vida a vós quando estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Aí começa o Evangelho. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que Ele nos amou, ainda estando nós mortos nos nossos pecados, nos deu vida. E aí está o Evangelho. Mas como termina? Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. E como termina? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras. Você está vendo? O Evangelho visa produzir um povo capaz de fazer boas obras que glorifiquem a Deus. Depois você tem Tito. Veja comigo Tito. São apenas 2 exemplos, mas você tem muitos mais no Novo Testamento. Tito, apenas um versículo. Capítulo 2, versículo 14. Que o Senhor Jesus, o nosso Salvador Jesus Cristo, como diz no versículo 13, Ele se deu a si mesmo por nós, se entregou, e isso é o Evangelho, para nos redimir de toda a maldade e purificar para si, o quê? Um povo de sua propriedade, o que mais? Zeloso de boas obras. Veja bem, Ele nos purificou, Ele nos salvou, Ele nos redimiu, Ele deu sua vida por nós. Para o quê? Para purificar para si um povo próprio, zeloso de boas obras. Um povo que expresse na sua conduta, na sua vida, nas suas obras, a glória de Deus, o caráter de Deus ao mundo. Zeloso. Zeloso significa entregue totalmente a fazer essas boas obras, essa vida de fazer bem a todos os homens. Isso significa boas obras. Fazer o bem a todos os homens. Porque Deus é assim. O nosso Deus é infinitamente bom. Agora,
Mais uma coisa para avançar. Um irmão, um erudito, historiador erudito cristão chamado Michael Green, escreveu um livro chamado A Pregação na Igreja Primitiva. A Pregação na Igreja Primitiva. Se você quer anotar aí para depois buscar o livro, seria bom. Esse livro é um livro muito exaustivo, muito profundo, sobre como a igreja foi tão sucedida na pregação do Evangelho no tempo antigo, no tempo do Império Romano, o princípio da história da igreja. Como que um grupo de pessoas tão, vamos dizer assim, humanamente falando, insignificantes, sem poder nenhum, sem influência nenhuma, sem riqueza nenhuma, que vinham de um cantinho do Império Romano, Galileia, aliás, pessoas que, humanamente falando, não poderiam ser pensadas, ou não se poderia pensar delas que teriam sucesso na sua causa, mas mesmo assim conseguiram convertir ao poderoso Império Romano, o império mais poderoso que já o mundo conheceu, e voltá-lo para Jesus Cristo. Como foi isso? Como aconteceu? Então ele faz uma pesquisa histórica muito profunda, exaustiva, e ele chega a uma conclusão, a esta conclusão. Ele diz o seguinte: existem 3 razões fundamentais que explicam o grande sucesso na pregação do Evangelho da igreja primitiva. 3 coisas, 3 pontos essenciais. O primeiro, ele diz, o Evangelho mesmo. O Evangelho, a grandeza do Evangelho, a pregação do Evangelho. O Evangelho mesmo foi uma notícia, uma nova, que transformou, que transtornou a mente do mundo antigo. Cativou o coração dos homens. O primeiro, então, é o Evangelho mesmo, a grandeza do Evangelho, a grandeza de Jesus Cristo, anunciado, ensinado aos homens. O segundo, o poder do Evangelho para transformar a vida humana, o poder do Evangelho para curar aos homens das suas doenças, o poder do Evangelho para libertar aos homens do poder das trevas, dos demônios, dos poderes do diabo. Isso também impactou profundamente ao mundo antigo, porque o mundo antigo vivia oprimido pelos demônios e os poderes das trevas. E o terceiro ponto, ele diz, o exemplo da vida da igreja impactou o mundo. O amor com que os crentes se amavam uns aos outros, o amor com que os crentes amavam as pessoas, o amor com que os crentes manifestavam a vida de Cristo. A compaixão deles foi uma coisa nova no mundo antigo. Quando os primeiros crentes entraram em Roma, existia em Roma uma praça terrível, chamada a praça, e tinha, no centro dessa praça tinha uma coluna que chamava-se a coluna do leite, a coluna do leite. Sabe por que chamava assim? Porque as mulheres levavam aí e abandonavam aí nessa coluna os seus bebês de colo, recém-nascidos, quando não gostavam deles. Se uma criança nascia com um defeito, se uma criança nascia mulher, e as mulheres eram desprezadas naquele tempo, então eles queriam ter homens, não mulheres. Eles levavam esses bebecinhos pequenos de colo, de leite, e abandonavam nessa coluna. Sabe para o quê? Para serem comidos pelos cães, para serem comidos pelas aves. Assim era Roma quando os primeiros crentes chegaram lá. E alguns bandidos e malfeitores iam para essa coluna e pegavam as mulheres, os bebecinhas mulheres, sabe por quê? Para prostituí-las como escravas. Mas quando os primeiros crentes chegaram lá, eles foram para aquela praça e começaram a adotar essas meninas e meninos deformes. E isso mudou totalmente a situação desses bebecinhos. Compaixão, amor, que o mundo antigo não conhecia. Vós sois a luz do mundo. E isso fez com que as pessoas do mundo olhassem para os crentes primeiro com temor, depois com muito desprezo, mas também com muita admiração. E finalmente começaram a crer aquele evangelho que os crentes pregavam. Então, esse foi um grande segredo do sucesso da pregação. A pregação do Evangelho precisa ter essas boas obras que demonstram o poder do Evangelho, a realidade, a grandeza desse Evangelho de Jesus Cristo. Então vamos continuar, agora voltando para o Sermão do Monte. E vamos ver o seguinte: o Senhor então
vai ilustrar essa justiça nova que Ele traz, essa justiça que transforma os homens, a sua justiça que nos transforma em pessoas capazes de fazer o bem, de fazer essas boas obras que glorificam o Pai que está nos céus, que transforma